tarde a todos. Bem-vindos à parte da tarde deste último dia de conferência da APREN. Antes de procedermos à entrega do Prémio APREN 2021, relembro apenas que os painéis programados para a tarde de hoje. Por volta das 2h30 temos duas apresentações e o debate sobre a estratégia de redes, flexibilidade de consumo e armazenamento. Seguir-se-á o debate que se propõe a revelar a fotografia do solar fotovoltaico de grande escala em 2030. O terceiro e último painel da conferência, previsto para começar às 5 da tarde, fará a análise das questões críticas para impulsionar o aumento de potência renovável em Portugal. Como temos vindo a dar conta, é possível enviar perguntas, basta aceder à plataforma Slido e durante esta tarde participar também na última sondagem do dia, igualmente via Slido, que procura saber quais os principais desbloqueadores para o alcance dos ambiciosos objetivos para esta década. Antes de retomarmos os trabalhos, temos agora o prazer de anunciar o vencedor do Prémio APREN e de os entregar presencialmente. Chamo por isso ao palco o júri do Prémio APREN 2021, a professora Júlia Seixas, presidente do júri, e o professor Jorge Maia Alves, dois aqui o público. Força. Bem-vindos. Bom, muito boa tarde a todos. Espero que tenham almoçado bem. Ouvi dizer que a sessão da manhã se atrasou um pouco. Deixem-me começar por vos dizer que eu não estava sequer a contar intervir, de modo que hoje o improviso não foi preparado, portanto é mesmo um improviso. Queria começar com agradecimentos. Queria agradecer à APREN, em primeiro lugar, o facto de manter este prémio. Pela sua importância, pelo estímulo que representa ao desenvolvimento de dissertações e de mestrado e teses de doutoramento de qualidade nesta área. Penso que é um prémio que tem já uma grande tradição e fico muito satisfeito que essa tradição se mantenha. Depois queria agradecer o convite que a APREN este ano resolveu fazer-me para integrar este júri. Posso dizer-vos que foi um trabalho extraordinariamente interessante, não só pela interação com os restantes membros do júri, como também pelo facto de estarmos na presença de teses de muito boa qualidade e é sempre um prazer, digamos, olhar para isso. Finalmente, gostaria de dar os parabéns a todos os candidatos que submeteram, neste caso, este ano, dissertações de mestrado, pela qualidade, pelo elevado nível de qualidade das mesmas. Penso que estão todos de parabéns. E estão todos de parabéns também porque, como todos sabem, vivemos a transição energética mais desafiante da história da humanidade e provavelmente, pelo menos até agora, eu diria que dificilmente no futuro haverá alguma transição energética tão desafiante como esta, sobretudo porque não temos o tempo todo para a fazer e precisamos de a fazer e precisamos de convencer a população mundial que não há outro caminho que não seja esse. E, desse ponto de vista, eu diria que o assunto é suficientemente importante, relevante e atual para que todas as contribuições, por mais pequenas que sejam muito importantes. E, portanto, a APREN, aos estudantes que se envolveram nos seus trabalhos, que deram lugar às dissertações a concurso, aos docentes que os ajudaram, os apoiaram e certamente os orientaram, às instituições todas que fomentam este tipo de estudos e trabalhos, um agradecimento muito grande e os meus parabéns pelo resultado obtido. E, dito isto, passo a palavra à Presidente do Júri, a professora Júlia Seixas. Obrigada. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer à APREN continuar a confiar em mim para presidir a este júri. Como disse o meu colega Jorge Maia, é sempre um prazer. A qualidade das teses que nos chegam de várias universidades do país é bastante elevada e, portanto, é um prazer fazer este trabalho. O júri é constituído por mim, pelo meu colega Jorge Maia, da FECUL, e também pelo Rui Castro, do Instituto Superior Técnico, por motivos de saúde não pôde estar aqui presente hoje. E quero aqui só dizer uma coisa, antes de anunciar o vencedor ou a vencedora, que não foi nada fácil chegarmos ao vencedor, ou pelo menos nós temos uma menção honrosa, um segundo prémio e um primeiro prémio. E, portanto, não foi nada fácil. Aliás, demoramos bastante tempo a ponderar esta sequência. E, portanto, eu não posso deixar de dizer aos 3 participantes que estão aqui, penso eu, na sala,
é a menina, a Maria Oliveira e Silva, de que não devem entender de forma absoluta a sequência que aqui vou anunciar. Os vossos trabalhos são, de facto, muitíssimo bons, mas é preciso haver um vencedor e, portanto, tivemos que, assim, concluir. E, portanto, sem mais demoras, eu vou passar então a dizer quem ganhou a menção honrosa. A menção honrosa foi para a mestre, já é mestre, Maria Oliveira e Silva, com a dissertação Structured Photocatalyst Manufactured by 3D Printing for Green Hydrogen Generation. Portanto, uma tese na área do hidrogênio verde. Muitos parabéns. O segundo prémio foi atribuído ao mestre, não sei onde é que estão, Júlio Duarte, está ali, com uma dissertação com o título Gestão de repartição e transação de valor em comunidades de energia renovável. Interessantíssima a sua tese. Muitos parabéns. Bom, e finalmente o primeiro prémio é para o mestre Francisco Fernandes. Ok, já vai subir ao palco. Aliás, pode vir subindo, com a dissertação, é um título um bocadinho grande, Assessment of Frequency Stability Behavior Regarding Inertial Reduction to the High Renewable Integration in the Iberian Peninsula. Trata-se de uma tese sobre o problema da estabilidade de frequência, tendo em conta a grande redução do sistema, e isto no enquadro da integração, de uma elevada integração de renováveis na Península Ibérica. Mas, melhor do que ninguém, eu convido o... está aí desse lado. Eu convido o Francisco Fernandes a vir, porque vai apresentar, então, a sua tese agora. Muito parabéns. E pronto, pela minha parte, penso que para o ano haverá nova edição. E cá estaremos para anunciar os vencedores e, novamente, a nova geração dos experts em energias renováveis. Siga. Não sei quanto tempo é que eu tenho, mais ou menos, só para perceber... Penso que tem 10, 15 minutos. 10 minutos. 10 minutos. No máximo. Ok. Tinha só indicado também. Pode tirar a máscara. Okay. Vamos mexer nisto à vontade, ter a sua apresentação ali, está bem? Não precisa olhar para ali. Ok, para passar é... Sim. Estão no meio. Ok. Está bem? Ok. Boa sorte. Obrigado. Boa tarde. Gostaria desde já de agradecer, como é óbvio, à Associação APRN. Peço desculpa. Não só pelo prémio, mas também pelo convite para vir assistir à conferência, da qual tenho aprendido bastante, portanto, queria agradecer também. Antes de apresentar o tema, gostava só de também deixar uma nota ao meu orientador, o professor Dr. João Abel Peças Lopes, e aos meus co-orientadores, o professor Dr. Carlos Moreira e o Dr. Bernardo Silva, que também está cá, que me ajudaram bastante, portanto, acho importante relevar esse nome. Assim sendo, vou passar então à apresentação da minha tese. Não vou repetir o tema, já que aqui foi dito e é bastante grande. Portanto, o que nós temos assistido já há alguns anos para cá é que tem havido um desconhecimento progressivo das centrais termoelétricas a carvão na União Europeia. Em alguns países também começa agora a ver das centrais nucleares, o que tem levado, o que por sua vez tem levado a que tecnologias renováveis tenham um crescimento na capacidade instalada ou até no mix de geração. No caso da Península, além do caso europeu, no caso particular da Península Ibérica, o mesmo tem-se verificado, sendo a solar e a eólica, como nós já sabemos, os principais propulsores desta mudança. Em que é que isto se verifica? Ora, o que acaba por acontecer é, no caso em que estas fontes renováveis são ligadas à rede via conversor eletrónico, a inércia da rede tende a reduzir. Ora, isto, que já, em vários relatórios da NSOE já está apresentado, leva, por sua vez, a que excursões de frequência cada vez maiores e derivados de frequência também muito grandes sejam cada vez mais frequentes na rede. Porque é que eu decidi fazer, ou seja, não é porque é que eu decidi, mas porque é que nós passamos esta análise na Península Ibérica? Porque a Península Ibérica é, de facto, um caso particular,
Primeiro porque tem uma baixa capacidade de interligação com o resto interligação AC com o resto da Europa Central, e também por causa das excelentes condições que nós temos ou seja, existe a possibilidade de concretizar uma redução muito pronunciada em energia síncrona, dada a abundância de recursos renováveis, tal como eu dito. Assim sendo, então, eu passei esta análise com os seguintes objetivos, já que o tempo está tão reduzido, não vou elencá-los todos, mas basicamente era o desenvolvimento de um modelo que permitisse representar o comportamento dinâmico da Península Ibérica no que toca aos estudos de frequência, que tinha que, de alguma forma, representar o comportamento real, e depois, fazendo estudos nesse modelo, perceber efetivamente para onde é que nós nos estamos a dirigir e que medidas é que nós podemos propor para mitigar. Portanto, a primeira parte foi o desenvolvimento então do modelo. Isto é um modelo simplificado, como é óbvio, mas é um modelo de 2 áreas de controle, em que a Península Ibérica, aqui há uma consideração entre, como é óbvio, entre Portugal e Espanha na mesma área, é uma distância elétrica muito pequenina, é uma capacidade de interligação grande quando comparada com a capacidade de interligação entre França e o resto da Europa. Nesse sentido, cada área é representada por uma equação de movimento e pela sua malha de controle primária equivalente. Modelizam-se vários tipos de tecnologia, com modelos comuns já, e clicou-se, ali também é dito que a porcentagem de FCR que é alocada a tecnologia é também modelizada. Quanto à capacidade de interligação, esta é modelizada através de um coeficiente de sincronização. Depois, o modelo não se poderia usar simplesmente os valores típicos, porque os valores típicos correspondem a uma máquina em si. Então, basicamente, o que nós fizemos foi estimamos, com base numa média heurística, os valores dos parâmetros do modelo, em vez de usar valores típicos, e utilizamos uma perturbação real, de uma expressão de frequência, que foi gravada, para ajustar os parâmetros do modelo, recorrendo então a média heurística, ou PSO neste caso. O que se conseguiu então atingir foi uma parecença bastante aderência entre a resposta do modelo e a resposta do sistema real, tendo os parâmetros, na sua grande maioria, bastante significado físico e até estando em conformidade com valores da época, já que esta perturbação, nós não tínhamos acesso a dados de perturbações recentes, por exemplo, uma perturbação de 2011, mas depois trouxemos o modelo para o presente, alterando os valores dos parâmetros. Tendo o modelo depois pronto, o que nós passamos foi então uma análise de sensibilidades para perceber efetivamente em que é que iria evoluir, ou para onde é que iria evoluir a estabilidade de frequência do sistema ibérico no horizonte temporal de 2020 e 2040. Analisámos também as perturbações de referência, só para perceber se o modelo estava bem calibrado, e fizemos uma análise de comportamento do modelo perante diferentes cenários de carga e penetração renovável, que é o mais interessante. Vou passar a parte das perturbações de referência, dado o tempo, o pouco tempo que nós temos. No que toca à análise de diferentes cenários de carga e de penetração renovável, aqui sempre considerando que seria com ligação à rede via conversor eletrónico, nós atuamos basicamente nas constantes de inércia do modelo e também na percentagem de FCR que é alocada a cada tecnologia, FCR reserva primária. Ali estão alguns exemplos de como é que com os vários conjuntos de parâmetros conseguimos modelizar diferentes situações. Ou seja, o que eu quis traduzir aqui também com este slide era que para realmente termos algum valor nesta análise, então nós teríamos que modelizar de alguma forma as variações esperadas do mix de geração ibérico europeu. Assim, considerando, por exemplo, considerando uma carga, neste caso, que é constante, apesar de ser uma consideração que é discutível, porque nós sabemos que a carga vai crescer, em princípio, considerando um aumento da penetração renovável e, portanto, nesse sentido, uma redução da geração não renovável e uma divisão típica por entre as tecnologias não renováveis, de acordo com a altura do ano, sendo cenário de inverno ou de verão. Conjugando isso depois também com valores típicos para as constantes inércias de cada tipo de tecnologia, conseguíamos então obter evoluções temporais, digamos, para, por exemplo, as constantes inércias da Península Ibérica ou até a percentagem da FCR que é alocada a cada tecnologia de geração. Estes seriam os tipos de evoluções, como é óbvio, já estávamos à espera de reduções de inércia e de diferentes distribuições durante o ano. Só para realçar que as análises que nós fizemos foram principalmente focadas em 2 índices, o NADIR e o ROCOF, o NADIR sendo o menor valor de frequência após a perturbação e o ROCOF o valor máximo da derivada de frequência. Fosse ele um valor de derivada calculado num intervalo muito pequeno, por exemplo, 1 milissegundo,
ou o que é mais comum, como sendo janelas deslizantes de 500 milissegundos, 100 milissegundos, por aí. Assim sendo, para cada cenário definido, simulou-se uma de duas perturbações escolhidas, 1 gigawatt ou 2 gigawatt, e guardou-se o respectivo voo de Nadir e Rokov. Os resultados a que nós chegamos foram os que estão demonstrados aqui neste slide. O que se concluiu é realmente de esperar que com esta redução da inércia se verifiquem valores de Rokov muito altos, que se nós olharmos para intervalos muito pequenos, podem chegar, por exemplo, 1 milissegundo ou até 100 milissegundos generalizando, podem chegar aos 2 Hz por segundo. Maiores excursões de frequência. Nas noites de inverno, esperar maiores noites de frequência por termos a presença, em princípio, de mais hídrica, em vez de ciclo combinado e, portanto, estarmos à espera de uma resposta não tão boa. E também, o que nós identificamos aqui foi um verão particularmente problemático devido à presença de grandes quantidades de PV residencial, considerando que este não tem fault rate true. Ou seja, isto é um problema que até tem aparecido um bocadinho na Austrália, onde há grande presença de PV, rooftop PV, como eles chamam, que eles têm às vezes PV a mais e esse PV antes, agora já têm começado a incluir algumas normas para isso, não tem capacidade de resistência a curtos-circuitos, então podem ter eventos de curto-circuito que dão origem a um problema na frequência depois. E que são graves porque eles não têm controle perante esses inversores às vezes. O que concluímos foi que, de facto, nestes casos, temos grandes excursões de frequência e que depende também, como é óbvio, do tamanho da perturbação. Daqui percebemos, então, que, de facto, são precisas medidas para mitigar. Isto se nós continuarmos nessa direção e não for nenhuma alteração feita. Temos aqui a análise de Rokov para uma janela deslizante de 100 a 500 milissegundos, diferente. Parte 2 seria, então, como é que nós podemos combater isto e o que é que já tem sido feito e testá-lo no caso da Península Ibérica, no caso deste modelo. Portanto, o que nós testamos foi, considerando que existiam, por exemplo, mercados de inércia síncrona, de inércia sintética ou de Fast Frequency Reserve, como é que com a inclusão destes mercados e com este tipo de serviços de sistema extra, poderíamos estar a melhorar a estabilidade de frequência. No caso da inércia síncrona, quem poderia fornecer este serviço seriam compensadores síncronos centrais que não estão a funcionar como gerador, e no caso da inércia sintética e Fast Frequency Reserve, seriam sistemas com correios eletrónicos que permitissem a devida inclusão de controladores de inércia sintética e FFR nas malhas de regulação de potência ativa já existentes. Pronto, então, dados os resultados anteriormente apresentados, importa agora avaliar o interesse em explorar novos serviços de sistema, exatamente. Aqui tem o caso da modelização, se calhar pode não ter tanto impacto, mas é a maneira como nós, pode não ser tão interesse geral, mas a maneira como nós modelizamos no modelo equivalente que nós criamos os controladores, ou até mesmo como é que modelizamos a ação do compensador síncrono. No caso do compensador síncrono foi diretamente na inércia da equação do movimento que representava a área. No caso dos controladores, usamos controladores que já estão descritos na literatura, ou então fizemos um modelo performance-based, ou seja, com o intuito de ter uma resposta idêntica à que existem tais controladores, mas sem ter que desenvolver o controlador, ou seja, ter uma resposta semelhante àquela, mesmo não tendo a malha de controle igual. O que é que nós concluímos? A introdução de compensadores síncronos já é bastante sabido, é comum, claramente é uma medida muito boa para reduzir a taxa de variação da frequência, Rokov, dependendo até de... Neste caso, nós usamos como referência uma central que agora já não está ativa de sines, considerando grupos de sines sempre adicionados por um volante de inércia, quais é que seriam os efeitos, como é que se poderia reduzir o nadir por frequência ou Rokov, por exemplo. Em baixo, na segunda curva, temos o efeito da indução dos diferentes controladores de inércia sintética na resposta, em frequência da Península Ibérica. Testamos também diferentes controladores aqui. É bem visível a redução no nadir. Relevo apenas que, em cenários em que a inércia é mesmo muito baixa, não tanto no caso da inércia sintética, mas no caso da Fast Frequency Reserve, que geralmente poderá ter uma resposta, por exemplo, em degrau, e geralmente tem um degrau de ativação. Se esse produto vier a ser definido, até de outros estudos que nós já fizemos, tem que ser bastante exigente para ter efeito, porque, dado o atraso que é introduzido pela medição de frequência, dado que nós já não estamos a utilizar como referência a velocidade de rotação da máquina síncrona, mas estamos mesmo a medir a frequência a partir da tensão da rede. Isto demora o seu tempo, é um tempo introduzido, e se nós tivermos uma frequência de ativação ainda em cima disto, quer dizer que a primeira atuação virá à tarde. E em cenários com baixa frequência,
ou seja, sinais com baixa frequência, nós não podemos permitir que este delay seja muito grande, senão não vamos ver melhoria nenhuma no Nadir, quanto muito menos no Rockoff. Estamos aí na atuação conjunta de vários controladores, só para perceber se haveria algum problema de estabilidade adicional com ter vários controladores a funcionar ao mesmo tempo, e não verificamos que de facto a resposta era igualmente boa. E foi isso, uma redução clara do nadir de Rockoff para uma janela média de 200 milissegundos, ok. Quanto aos resultados foi isto, ou seja, verificamos que de facto sim, conseguem ajudar, não tanto em problemas de derivada de frequência, para isso a melhor resposta ainda continua a ser a inércia verdadeira mesmo, compensadores síncronos, mas na redução do nadir pode ser bastante efetivo. O produto terá que ser bem dimensionado e terá que ter em conta efetivamente onde é que nós queremos que ele ajude. Porque uma coisa é dimensionarmos para cenários em que a inércia é intermédia e conseguimos ter, mesmo sendo não tão exigentes, por exemplo, com o tempo que exigimos de resposta, conseguimos ter uma boa melhoria. Mas se em cenários de baixa inércia, se quisermos que realmente isto ajude em cenários de baixa inércia, temos que ser bastante exigentes na definição de serviço. Aqui temos só uma imagem que eu acho que é bastante explicativa de qual é que poderá ser a diferença. Por exemplo, na altura de verão, se nós viermos a incluir, com o passar dos anos, começarmos em 2025 a incluir este tipo de controlador, será totalmente diferente e eu penso que não será assim tão difícil. Aqui tirou as principais conclusões, então, que já fui salientando durante a apresentação, que a transição para um portfólio de geração maioritariamente composto por fontes de energia renováveis, cuja ligação à rede é feita via combustão eletrónica, está a levar o senhor para um estado de insegurança. Ou seja, nesse sentido, valores altos para o nadir e Rockoff são de esperar em caso de uma perturbação, que os sistemas de combustores eletrónicos equipados com filosofias de controle tipo FFR e inércia sintética demonstram capacidade para reduzir nadir e frequência, mas por outro lado, estes sistemas não se demonstraram assim tão efetivos na redução de Rockoff, mesmo para janelas deslizantes na casa dos 100 milissegundos, pelo menos em cenários de muito baixa inércia. Para já, a introdução de compensadores síncronos é então, ainda, a meu ver, a melhor maneira de reduzir a taxa de variação de frequência. E é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Francisco, e parabéns. Muito obrigado. Aproveito também para agradecer aos membros do júri, que são os responsáveis por darmos este prémio. Vamos já passar para o próximo painel. O próximo painel mergulha na temática da estratégia de redes, flexibilidade de consumo e armazenamento. E antes de pedir ao jornalista Miguel Prado que dê o tiro de partida do debate, vamos começar por partilhar duas apresentações dedicadas ao tema. Passo, portanto, e antes de mais, a palavra ao professor Peças Lopes, que se junta a nós remotamente. Professor Peças Lopes, é que já está disponível? Está. Muito boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir. Estamos sim. Sim. Bom, então, em primeiro lugar, o meu agradecimento à APREN pelo convite que me fez. Dizer-vos que é com muito gosto que participo neste painel. Tenho pena de não poder estar em Lisboa, mas hoje é um dia muito carregado com aulas e é muito difícil sair do Porto, de modo que teremos que funcionar desta forma online. E aproveito também já agora para dar os parabéns ao Francisco pelo prémio APREN. Bom, então eu iria começar referindo-me à questão das ameaças climáticas, que, enfim, não é uma novidade para ninguém, e que é precisamente pelo facto de termos que enfrentar esse conjunto de ameaças climáticas que temos que fazer uma progressiva eletrificação da economia e da sociedade, obviamente desde que esta eletrificação seja sustentada na utilização de energias renováveis para a produção de eletricidade. Portanto, estou a falar de hidroeletricidade, de energia eólica, de energia solar, fotovoltaica e térmica concentrada, geotermia, energias marinhas. E acontece que, principalmente, as fontes de renováveis, eólica, solar, fotovoltaica e também as energias marinhas apresentam uma característica de variabilidade temporal, o que implica a necessidade de recorrermos a sistemas de armazenamento de energia e a gerir também a flexibilidade do lado da procura, ou seja, tendo em conta que vamos enfrentar cenários onde a oferta tem grandes variações, acaba por ter também que ser a procura que se tem que adaptar às variações da oferta. Bom, eu começo por vos referir um conjunto de estudos que temos vindo a fazer
relativamente à operação do Sistema Elétrico Nacional para os anos de 2030, 35 e 40, com situações que estão associadas com a previsível evolução do portfólio de geração. Portanto, um forte crescimento da produção eólica e solar fotovoltaica, a desclassificação das centrais térmicas a carvão e também, progressivamente, lá mais para a frente, alguma possibilidade de desclassificação de alguns grupos de ciclo combinado. Bom, mas só olhando para o ano 2030, nós observamos o seguinte: considerando o mesmo perfil de produção eólica e solar fotovoltaica e também as afluências médias de água às bacias hidrográficas, o que nós identificamos é a possibilidade de ocorrerem excessos de produção muito significativos, que aqui estão claramente identificados nos períodos de primavera-verão e que correspondem a uma coincidência de alguma produção eólica mais na primavera e uma forte produção solar fotovoltaica no verão, que não encontram colocação em termos da procura. E isto mesmo que se adotem medidas de gestão da procura, deslocando consumos associados à mobilidade elétrica, associados à gestão da procura, associados a cargas térmicas. O que iremos ter são excessos de produção muito significativos. Identificámos para 2030 excessos de mais de 2,5 terawatt-hora por ano. Ora bom, tudo isto leva-nos a perceber que há necessidade de termos capacidade de armazenamento para diferentes horizontes, diário, semanal, aí com o recurso às hídricas reversíveis, às centrais hidráulicas reversíveis e também um armazenamento do tipo sazonal, com recurso ao hidrogênio para armazenar estes excessos de produção renovável. Portanto, nós estamos perante um cenário em que temos que aprender a planear e gerir um sistema neutro em carbono, quase neutro em carbono, em termos de sistema elétrico, e para isso vamos precisar de uma forte presença de sistemas de armazenamento. E aqui entra uma lógica de armazenamento multinível, portanto, o armazenamento de grande capacidade de armazenamento, o bulk storage, que acabei de descrever, como, por exemplo, o recurso ao hidrogênio, mas também tudo o que tem a ver com a gestão de reservas operacionais, o Fast Restoration Reserve, com também sistemas de armazenamento ao nível das redes de distribuição, ao nível da própria procura, para apoio à procura, nomeadamente quando associada ao autoconsumo, e, portanto, o armazenamento vai ser um fator-chave para o sucesso da transição energética nos próximos 20, 30 anos. Simultaneamente, nós vamos ter que desenvolver e explorar o conceito da flexibilidade por forma a acomodar estas variações da oferta. E, portanto, isto implica uma capacidade dos consumidores se adaptarem às variações da oferta, a tal flexibilidade da procura, o que requer uma análise cuidadosa de processos industriais e, por exemplo, há atualmente já alguns processos industriais que podem disponibilizar essa flexibilidade e, no futuro, a gestão dos eletrolisadores. Se pensarmos que teremos uma frota de eletrolisadores importante nos próximos 10, 20 anos, 30 anos, claramente a gestão dos eletrolisadores terá um papel relevante nesta flexibilidade que pode oferecer ao sistema elétrico, adaptando-se às variações da oferta. Aliás, nós temos trabalhos de investigação em curso neste momento e os resultados são excelentes. Espero daqui a algum tempo poder apresentar resultados relativamente à forma como os eletrolisadores respondem às variações da oferta e de que forma eles podem contribuir para aumentar a robustez de exploração do sistema num cenário completamente diferente, como já perceberam. Simultaneamente temos também a gestão do carregamento das baterias dos veículos elétricos, a gestão de cargas térmicas de edifícios, de habitações, o que nos leva ao desenvolvimento dos conceitos dos Energy Management Systems, o Building Energy Management Systems, o Home Energy Management Systems. Portanto, são realidades que já começam
a ser um facto, e muito brevemente podemos chegar à prateleira do supermercado e comprar um destes sistemas que terá uma capacidade de diálogo com os nossos eletrodomésticos que temos em casa e que vai ajudar a dar uma resposta em termos de adaptação das cargas às variações da oferta. E, portanto, isto tem muito também a ver com a gestão comportamental dos consumidores e que está associado à vontade que os consumidores podem apresentar para deslocar cargas, deslocar alguns consumos de vários tipos, quer consumos industriais, quer consumos em edifícios, e naturalmente que isso passa por uma regulação adequada, e isso está atualmente já a começar a tomar corpo, nomeadamente, por exemplo, em Portugal temos pilotos que a Ercel já lançou, precisamente para que alguns consumidores industriais são capazes de disponibilizar alguns destes serviços. Depois também, ao nível da flexibilidade, há que pensar que é possível que algumas unidades geradoras sejam capazes também elas de participar nesta disponibilização de flexibilidade, respondendo às variações da produção renovável. Ramping up, ramping down, ativação de reservas rápidas, recorrendo a baterias, unidades hídricas reversíveis, que aliás hoje já estamos nesse caminho, estamos perfeitamente alinhados com isso. Por exemplo, basta pensar que a central hidroelétrica de Frades já tem uma capacidade de resposta impressionante em termos da rampa, de crescimento da rampa, e portanto tem uma capacidade para disponibilizar este tipo de flexibilidade. E naturalmente que temos que também acelerar o desenvolvimento do conceito da rede elétrica inteligente, promovendo e universalizando a instalação de contadores inteligentes, de procedimentos de gestão e controlo, para desta forma alavancar a operação eficiente das redes elétricas e tirar partido de todos estes aspectos que têm a ver com a gestão das baterias e com a gestão de consumos, para que desta forma conseguir obter grande volume de flexibilidade ao sistema. E naturalmente que, a dada altura, começamos a colocar em causa a necessidade da estruturação dos mercados de eletricidade. Portanto, haverá que pensar em mercados de novos serviços de sistema, de mercados de reserva rápida, com gestão de cargas, utilização de baterias, mercados de capacidade. É importante perceber que, à medida que formos evoluindo com o crescimento da produção de origem renovável, eólica e solar fotovoltaica, vamos continuar a precisar de potência firme para garantir a segurança de abastecimento, mas simultaneamente vamos ver que estas unidades vão ter um fator de utilização cada vez menor. E, portanto, a sua participação em mercados marginalistas começa a não fazer sentido, porque a sua remuneração é insuficiente. E, portanto, é preciso pensarmos em mercados de capacidade como uma forma de estabilizar este tipo de remuneração e garantir a segurança de abastecimento ao sistema português. E, portanto, mercados de flexibilidade, claramente, será uma situação. E, finalmente, deixava aqui a grande pergunta que tem a ver com se os mercados marginalistas vão continuar a fazer sentido com um cenário como este, onde a produção de origem renovável tem um custo marginal nulo e aquela produção que vai garantir potência firme futuramente terá que ser remunerada por capacidade. Portanto, esta é uma questão de que precisamos de fazer uma reflexão longa sobre este tema. E, portanto, a concluir, eu diria que a solução para o sucesso da transição energética no sistema elétrico assenta no conceito de explorarmos uma geração inteligente, um armazenamento flexível, cargas também elas flexíveis, uma rede inteligente e, naturalmente, que vamos precisar muito, muito de uma componente de regulação inteligente, porque só com essa regulação é que podemos definir um enquadramento remuneratório
e regulatório que dê estabilidade ao desenvolvimento do sistema elétrico do futuro, num cenário de grande integração de produção renovável, com o objetivo de chegarmos a uma situação de descarbonização da economia e, em termos do sistema elétrico, torná-lo neutro em carbono em 2050. E muito obrigado pela vossa atenção. Agradeço ao professor Peças Lopes pela apresentação que nos trouxe. Antes de abrirmos o espaço ao debate que segue, peço então ao João Coelho, da DeltaE, que se junta a nós e partilhe connosco a apresentação que preparou para este painel. João Coelho. Olá, boa tarde, conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Perfeito? Ok, espetáculo. Boa tarde a todos. Agradeço desde já o convite que me foi proposto pela APREN e muitos parabéns pela cimeira que está a correr muito, muito bem, tenho acompanhado de perto. Não sou nem metade do orador que o professor é e tenho... preparei a apresentação em inglês porque a DeltaE é uma empresa que é baseada no Reino Unido, mas vou aceitar o desafio de tentar apresentá-la e fazê-lo em português. Antes de mais, apresentar um pouco do que é a DeltaE. Portanto, somos uma empresa que trabalha no ramo da consultoria energética. Portanto, ajudamos empresas a guiarem-se nos processos de transição energética que estão a fazer. Oferecemos 2 tipos de serviços, portanto oferecemos um serviço de subscrição e um serviço de consultoria. Dentro do serviço de subscrição temos as variedíssimas áreas, cobrimos as variedíssimas áreas que vocês podem ver aqui. Tratamos de e-mobilidade, distribuição, eletrificação de calor e eu pessoalmente trabalho na rede e na área de flexibilidade e de armazenamento energético. Portanto, é bastante adequado para o tema que vamos aqui discutir. E talvez o maior pedaço de pesquisa e de relatório que nós apresentamos na DeltaE no serviço é o relatório de flexibilidade em relação à demanda a nível europeu. Portanto, fazemos este relatório a nível anual. Portanto, fizemos um em 2020 e estamos no processo de desenvolver um em 2021. Basicamente é um sumário e um overview da monetização e da disponibilidade de flexibilidade respectivamente à demanda em 21 países europeus. Este ano vamos incluir mais 9 e vou explicar o porquê já a seguir. Basicamente o que nós fazemos é, através de um conjunto de pesquisa de secretária e de falarmos com membros da indústria, analisamos quais é que são os principais desenvolvimentos nestas 5 áreas que vocês veem aqui à vossa direita. Portanto, vão desde o número de stakeholders que estão envolvidos nos processos de comercialização, na disponibilidade e no acesso, o quão fácil é aceder com demand-side assets, portanto, de assets ligados à demanda que podem aceder a mercados de flexibilidade, portanto, cobrem estes 5 aspectos. E dentro destes 5 aspectos, conseguimos fazer um ranking dos diversos países, seguindo ou cumprindo 5 níveis, e basicamente esse ranking está aqui disposto para vocês poderem mais ou menos ter um feeling de o que é que se passa no mercado europeu. Apresentar os key takeaways do relatório, gostava de focar aqui em 3, principalmente. O primeiro é que temos visto que tem existido uma maior abertura dos diversos mercados, não só em ancillary services, mas também mercados de capacidade, mercados de reserva, wholesale trading markets, a demand side flexibility, portanto a flexibilidade do lado da demanda, com alguns caveats. Portanto, temos notado que mercados de maior provisão local e para gerir redes locais tem sido algo que tem tido bastante tração. Os principais atores envolvidos com a demand side flexibility têm sido industriais, portanto têm sido maioritariamente no setor industrial, mas temos notado que no setor residencial, maior por parte de
dos EVs, portanto de veículos elétricos, também é algo que também tem tido alguma tração e está a crescer, mas o setor ainda continua muito dominado pela parte industrial. E também queria aqui ressalvar de que é verdade que os mercados têm aberto, mas talvez não têm aberto a um ritmo que nós esperaríamos, nem talvez que a União Europeia esperaria. Ainda existem muitos projetos pilotos nesta fase, e quando existe um projeto piloto, para nós não é considerado um mercado comercial. Portanto, em termos da atribuição do ranking, pode ser um pouco maior, pode ser um pouco mais penalizado. É também importante, e também queria-vos dizer que este ano estamos a incluir 9 países a mais do que incluímos no passado. E porquê? Isto prende-se muito no facto dos mercados de maior proeminência nesta área ser o Reino Unido e a França, a Alemanha, a Finlândia e a Itália, mas são mercados que já estão a ficar muito, muito saturados. Portanto, para novas empresas entrarem nesses países e conseguirem retirar algum valor através da provisão desses serviços, está muito reduzido. E nós temos notado que mercados que estão a emergir agora e que estão a ter desenvolvimentos no processo de regulamentos muito, muito interessantes, como sendo a Eslovénia, a Bulgária, a Eslováquia, e queremos captar isso para também dar aos nossos subscritores esse tipo de informação. Mas este é o sistema atual. O que é que irá existir no futuro? Como é que a flexibilidade na demanda vai ser transposta para os próximos 5 anos? Esta é uma pergunta que temos vindo a receber bastante, e o que eu posso dizer e o que nós vemos é o seguinte: pensamos e esperamos que o volume de flexibilidade total no sistema venha a crescer nos próximos 5 anos. Isto vem tudo muito de encontro ao processo de eletrificação da indústria que os países estão a ter para tentar cumprir a descarbonização e os targets de descarbonização que têm. Vamos ter serviços, dado que, como nós sabemos, geração a nível de combustíveis fósseis está a começar a ter um phase-out, e muito maior incoming de energia renovável para o sistema, e isto vai afetar os níveis de inércia do sistema da rede. Estes vão descer significativamente no futuro, e dado que esses níveis de inércia vão descer, vamos ter desequilíbrios na rede que vão acontecer muito mais depressa e de uma forma muito mais frequente. E por isso vamos precisar dos chamados que já foram mencionados aqui, Fast Acting Services, ou Fast Restoration Reserve, Fast Frequency Reserve, e vamos ver que estes serviços vão começar a ter a maior parte do volume nos próximos anos. É também interessante que neste serviço o grande asset que pode participar são as baterias, porque conseguem responder em milissegundos. Portanto, battery storage prevemos que seja um tipo de instrumento que seja muito, muito utilizado no futuro e nos próximos 5 anos. Também vemos que o rollout isto está no CEP da União Europeia, dos 15 minutos de settlement periods que vamos ver nos mercados de eletricidade. Vai fazer uma espécie de uma conjuntura dos mercados intradiário e diário. Portanto, mercados estão muito mais ligados ao tempo real de providenciar equilíbrio ao sistema, e vai haver uma espécie de uma conjuntura com os mercados de Replacements Reserve e de MFRR, portanto, terciário e mercados de reserva. Por fim, o volume no mercado de reserva automática prevemos que vai descer muito por esta descentralização que irá existir nos assets, que vão passar ou a começar a fazer o trading nos mercados intradiário e de MFRR, ou vão começar a estar muito mais presentes nos mercados de ativação mais rápida. Portanto, essa necessidade no futuro prevemos que irá diminuir. Mas não só o sistema está também a mudar, mas também conceitos ligados ao sistema estão em regime transitório. Vimos que, dado que a nível da geração temos já geração centralizada, como por exemplo uma planta solar a larga escala, mas também geração descentralizada. Isto pode ser, por exemplo, olhamos para a Alemanha e que cada casa é uma planta solar, quase. É um mercado que tem muito proliferação de solar fotovoltaica a nível residencial e pequeno industrial.
E antes, no passado, começou a haver um conceito, que é o conceito de VPP, conceito de Virtual Power Plant, muito ligado a esta geração descentralizada. Portanto, tínhamos sistemas fotovoltaicos que não conseguiam aceder a mercados de wholesale, e, portanto, o VPP conseguia juntá-los numa única unidade, já tinha o volume necessário e já conseguia fazer o trading, mas agora estamos a ver que, como o mercado está a mudar, esses VPPs também estão a considerar e a aglomerar sistemas de demanda. E isto é, por exemplo, baterias, bombas de calor, heat pumps, boilers, portanto, é uma panóplia de assets variados. O que nós estamos a ver agora no mercado atual e no mercado europeu é que, para ser um VPP, qualquer empresa agora diz que por ter um portfólio de assets que é um VPP. Isto não é verdade. Para ser um VPP tem de cumprir com estes seis pedaços do value chain que eu vos apresento aqui. E o que nós estamos a ver é que existem muitas empresas e muitos agregadores que estão a especializar-se em 3, 4 pedaços dessa value chain. Portanto, é uma espécie de uma competição para ver qual é que são aqueles que são melhores nesta parte e melhores naquela. E o que eles estão a fazer é, quando se querem introduzir noutro mercado, porque os mercados de eletricidade e de ancillary services estão a abrir para a provisão de flexibilidade na demanda, estão a fazer parcerias com empresas que já estão presentes nesse mercado e que são especialistas em pedaços desta value chain que eles não o são. Um exemplo disso é, por exemplo, a Next Kraftwerke, que é um agregador muito conhecido e talvez dos maiores a nível mundial. Para entrar na Holanda, fez uma parceria com uma empresa chamada Jedlix, e apesar da Next Kraftwerke ser uma empresa que domina muito bem a agregação, a optimização e a interface com as value streams, a Jedlix consegue-lhes dar um maior acesso à customer acquisition, a monitorização dos assets. Portanto, é uma trend que nós vemos recentemente no mercado, certamente. E para finalizar a minha apresentação, queria também abrir aqui o painel e mencionar o Clean Energy Package da União Europeia, e queria focar em duas diretivas que eu acho que são importantes. Nós cobrimos isto também num relatório que fizemos recentemente, e estamos a ver que os países, portanto, estão a tentar cumprir com as diretivas do CEP, sim, mas tem sido um processo que nos é bastante rápido, enquanto que noutros é muito lento. Por exemplo, um deles muito ligado à parte de flexibilidade, que é este que eu já mencionei, o 15-minute settlement period. Vemos que em 10 países que nós analisamos, vemos que a Alemanha, a Holanda, a Bélgica e na Grécia isto já foi implementado, enquanto que nos outros está em processo de implementação. Mas isto é muito importante para que estes países consigam fazer ou para os operadores de sistema destes países conseguirem ter uma gestão a nível dos desequilíbrios na rede muito mais eficiente e muito mais rápida, porque se tivermos um maior número de assets, consiga providenciar flexibilidade mais próximo desse desequilíbrio, essa gestão vai ficar muito mais facilitada e também vai contribuir para que esses operadores dos assets consigam retirar mais valor. E o outro que eu gostava aqui de mencionar para finalizar é o acesso das baterias, porque agora temos ouvido falar muito no desenvolvimento de baterias na União Europeia, mas será que elas conseguem de facto entrar em ancillary services e providenciar flexibilidade nesses mercados? A resposta é que sim, no papel, mas quando vamos à prática isto não é muito simples. Eu gostaria aqui de dar 3 exemplos muito curtos e falar em países concretos, para também vocês terem uma noção. A Irlanda é vista agora como o campeão, basicamente, neste aspecto. Já tem 150 megawatts ou mais de baterias instaladas, e esses 150 megawatts ou mais já estão presentes no mercado que eles têm chamado DS3, portanto é um mercado que é considerado o Fast Frequency Reserve. Portanto, isto já é feito na Irlanda, há esta necessidade, e já é um mercado comercializado e talvez o maior a nível europeu, tirando do Reino Unido. E depois vem mercados como uma Espanha ou como uma Grécia. Uma Espanha em que no papel já permite este tipo de acesso, mas que na realidade a rede elétrica, portanto o TSO, não dá o registro aos operadores de storage
para que eles possam fazer o trading nesses mercados. Portanto, no papel está aberto, mas na prática isto não se aplica. E o outro exemplo é a Grécia, aqui como está aqui mencionado, que no papel nem está aberto, portanto os mercados continuam fechados, mas dado a que o sistema grego tem registado um grande crescimento a nível de projetos de bateria, o TSO, portanto o Transmission System Operator da Grécia, está neste momento num processo de revisão para garantir que esses projetos de bateria podem aceder aos mercados de Ancillary Services. Portanto, é um bocado o contraponto da Espanha. Na Espanha vemos projetos a vir para já estarem posicionados quando o mercado abra, enquanto que na Grécia estamos a ver uma trend que é o mercado vai abrir porque já há imensos projetos no país. E a nível de dinâmica e de sinergia vai ser bastante interessante também os resultados que vamos ter agora neste relatório e que vai ser publicado em março ou em fevereiro de 2021. E sim, ansioso para ver o que é que vem aí no futuro. Termina assim a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado por me ouvirem e muitos parabéns pela conferência. Agradeço ao João Coelho pela apresentação e também ao professor Peças Lopes, que antecedeu o João Coelho. Passo desde já agora para o painel seguinte, a Estratégia de Redes, Flexibilidade de Consumo e Armazenamento. O painel será moderado pelo Miguel Prato, jornalista do Expresso, e que terá consigo Mário Paulo, da ERSE, José Ferrari Careto, da ERREDES, João Bernardo, da JEG e João Conceição, da REN. Convido todos a juntarem-se aqui no palco, por favor. Muito obrigado e até já. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado à APREN pelo convite para moderar este painel e o seguinte. Creio que aqui os nossos convidados dispensam apresentações, mas resumidamente tenho aqui à minha esquerda Mário Paulo, depois José Ferrari Careto, João Bernardo e João Conceição e a seguir João Bernardo. Peço desculpa. E uma primeira questão que eu gostaria de colocar neste painel tem a ver com o pacote europeu e a necessidade de harmonização de mercados. Eu começaria pelo engenheiro João Conceição, perguntando-lhe se, ao nível da harmonização de mercados, no seu entender, faz sentido que haja também uma harmonização nos mecanismos de capacidade. Tivemos durante anos regimes distintos nos mercados europeus de remuneração de produtores e na ótica de um gestor do sistema como a ERN, faz alguma diferença ou faz algum sentido que a nível europeu haja uma harmonização deste mecanismo de remuneração por capacidade ou não? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite. É um prazer voltar a esta realidade depois de termos estado bastante tempo fora dela. Respondendo diretamente à sua pergunta, Miguel, sim, claro que acho que faz. Eu pegaria aqui nas palavras que o professor Peças Lopes já disse e que é um desafio que o setor da energia tem pela frente, que é não só acompanhar todo este paradigma tecnológico e de grande desenvolvimento das energias renováveis, mas também que o sistema dos mercados e da regulação acompanhem em paralelo. E porquê? Por uma razão muito simples, porque muito do que está montado nos mercados grossistas assenta num conceito de preços marginais e, portanto, custos variáveis. Isso fazia sentido quando os sistemas elétricos, e nomeadamente os sistemas de produção, eram tecnologias térmicas, em que tinham custos variáveis. Ora, quando nós evoluímos para um sistema em que se pretende que predominantemente seja uma energia renovável, que tem custos variáveis a tender para zero,
se não houver uma alteração no próprio conceito de mercado, o que nós vamos ter são situações, como temos assistido nas últimas semanas, em que os preços estão bastante baixos num grande volume de tecnologia e, de repente, há uma tecnologia marginal, que neste caso tem sido o gás, e que faz disparar os preços. E, portanto, nós, se não houver uma alteração da lógica de mercado, e nomeadamente uma evolução também para introduzir os mercados de capacidade, vamos provavelmente assistir a situações de picos de preço bastante intensos, que ninguém gosta, a começar pelos consumidores. José Ferrari Careto, na redes, houve em julho aquele problema que tivemos no sistema elétrico ibérico, mexeu com a REN, mas mexeu também com a redes. Qual é que tem sido a sua experiência à frente da redes em termos de entrosamento com os restantes agentes do sistema elétrico? Tem sido fácil comunicar e gerir um mercado que em 2021 está a ser bastante desafiante do ponto de vista técnico e também do ponto de vista de dinâmica dos mercados europeus? Obrigado, Miguel. Boa tarde a todos. Agradecer a participação aqui nesta cimeira. É uma excelente questão. De facto, aquilo que aconteceu a 24 de julho deste ano é algo que nos deve fazer pensar e, sobretudo, encararmos todos estes desafios com uma dose acrescida de humildade, no sentido de percebermos que há muita coisa em mutação, que a interdependência entre atores neste momento é muito grande, e que situações que, neste caso, foram criadas em França e que atravessaram a Península Ibérica e que tiveram consequências significativas em Espanha e também em Portugal. Portanto, temos que encarar esses fenómenos e estas circunstâncias cada vez como mais possíveis e temos que estar preparados para elas. No caso neste caso preciso, portanto, eu acho que o Sistema Elétrico Nacional respondeu de uma forma muito positiva. Eu diria quase que isto acabou por ser um teste em real, e isso é um aspecto positivo, porque permitiu-nos testar as nossas defesas para uma situação dessa natureza. O sistema respondeu muito bem. Diria que uma situação que, se não tivesse tido seguimento de acordo com o protocolo que está instalado, podia ter tido efeitos dramáticos ao nível da Península Ibérica. Portanto, felizmente, seguiu-se o protocolo e isso levou a que a situação tivesse sido contida de uma forma muito profissional, muito positiva para os diferentes participantes nesse processo, mas também nos dá as seguintes mensagens. Primeiro, nós, neste quadro, precisamos de alguma dose de estabilidade, no sentido de dizer que os fenómenos de alterações climatéricas, estes fenómenos de cadeia, todos os temas de capacidade que vimos agora, as vulnerabilidades que o sistema adquire, levam a que nós também tenhamos que ter alguma estabilidade em sobrepeso, digamos assim, em compensação neste sistema. E só numa situação de estabilidade é que nós permitimos, por vezes, dar resposta a este tipo de fenómenos. Neste caso concreto, foi crucial, na nossa perspectiva, termos a autonomia necessária do lado da redes para fazer face ao desafio que foi, num espaço muito curto de tempo, deslastrar uma parte significativa da rede para que tivéssemos conseguido aguentar o abaixamento de frequência que se registrou naquele instante. Portanto, isso só foi possível porque temos uma operação integrada do ponto de vista da rede de distribuição, porque temos um conjunto de técnicos, pessoas muito experientes, porque temos sistemas que estão testados e só isso é que nos faz encarar com mais otimismo os desafios que temos pela frente, porque isto não há de ter sido um fenómeno único nem isolado. A probabilidade de nós termos este tipo de fenómenos é cada vez maior e temos de estar preparados para lhes dar resposta de forma tão positiva como esta que aconteceu a 24 de julho. Mário, deixe-me perguntar-lhe o seguinte, acompanha a área da energia já há alguns anos. Tivemos este ano, ou estamos a ter um ano especialmente complexo, quer do ponto de vista técnico, quer pelos desafios em relação ao gás natural. Tem também havido momentos de picos de preço bastante preocupantes. Na sua perspectiva, o setor elétrico está mais complexo hoje do que há 10 anos
e como é que devemos, ou o que é preciso para que, do ponto de vista regulatório, as coisas funcionem e consigamos dar aos consumidores um sistema fiável e a custos acessíveis. Eu, para além de acompanhar a política nas últimas décadas, também estive 8 anos, digamos, no mercado, no MIBEL, não é? Portanto, a fazer propostas, e numa entidade regulada e isso, e portanto, vamos ver, conheço razoavelmente bem o mercado, não por teoria, mas por estar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, etc. E durante 8 anos. Vamos lá ver, o que temos hoje, eu diria que é quase radicalmente diferente do que tínhamos há 2 décadas. Não é? Portanto, quer dizer, há 2 décadas, portanto, a produção era no essencial térmica, portanto, tínhamos um bocadinho de hídrica. Hoje em dia nós temos uma enorme complexidade, porque temos uma produção centralizada, descentralizada, portanto temos todas estas renováveis e alguns mecanismos que existiam também deixaram de existir. Já foi aqui referido pelo João Conceição o problema da remuneração da capacidade, do meu ponto de vista, quando eram mais necessários. E, portanto, a questão que se põe é se hoje faz sentido este tipo de mercados. Repare, eu tenho acompanhado por vício, desde julho, o mercado, e o que é que se vê? Vê-se que, já que estamos numa casa das energias renováveis, comparando os preços de julho para a frente, foi quando o mercado começou a disparar, com os preços do ano passado, digamos, até há muito pouco tempo, a componente do gás era entre 0% e 15%, não era mais, agora está um bocadinho mais. Mas todas as outras componentes renováveis tinham um preço igual ou inferior. E o ano passado, como sabe, tínhamos um preço de 45 euros por megawatt-hora. Portanto, a hídrica, temos a média, digamos, estamos segundo os dados que eu tenho visto da REN, também de Espanha, estamos na hidroeletricidade média, a eólica também está na média, na fotovoltaica em Espanha entraram mais 5 gigas, portanto nós já temos 30 gigas, digamos assim, nessa situação, digamos, no mercado, no MIBEL, portanto que é quase 30%, portanto não há nenhuma energia renovável que tenha subido o preço face ao ano passado, e portanto, termos digamos assim, um mix preso por 10 ou 15% de uma determinada tecnologia, que neste caso é o gás, é uma coisa complicada, não é? Portanto, desde logo complicada. Mas ele continuará a ser necessário ainda durante alguns anos, pelo menos em Portugal e Espanha. Eu penso que, eu estou a falar no mercado, numa lógica de mercado, digamos, não estou a falar, eu acho que vai ser necessário durante os próximos 20 anos. Quer dizer, que vamos ser claros, que são 2 coisas diferentes. A tecnologia, do meu ponto de vista, não estamos em condições de deixar de a ter. Não é? Portanto, não estou a ver o que é. Enfim, não temos. Agora, a maneira como o mercado está feito, a maneira como os mercados formam preços, se quiser, ou o algoritmo do preço, é que eu penso que precisa uns toques, precisa de ser rearranjado. Mas também gostaria de chamar a atenção, e como o Miguel é uma pessoa muito atenta a estas coisas, que também me chocou um bocadinho. Enfim, eu tive 2 anos da minha vida também a fazer arbitragem de CO2, quando estava na REN, entre a Bolsa de Nord Pool e a ICE. E chocou-me um bocadinho também a maneira como a Europa fez este produto do CO2. Quer dizer, você definir um produto do CO2 sempre crescente, e garantindo isso, você transforma um imposto num produto financeiro. Isto é, nós hoje temos um produto financeiro. É evidente que o produto financeiro retirou logo as térmicas de carvão. Pronto. E aí ajudou um bocadinho os produtores, ajudou os governos nos seus litígios com os produtores. Mas também colocou em causa o problema do gás natural. Isto é, tive há muito pouco tempo a ver uma apresentação da Shell, portanto posso dizer, enfim, em que eles garantiam que qualquer investimento só se fosse com uma taxa interna de rentabilidade de 20%, quer dizer, tinha que pagar em 5 anos. Portanto, eu acho que houve aqui uma tempestade perfeita. Nós, em Portugal, enfim, para encurtar razões, já estou a falar há muito tempo, tínhamos uma situação relativamente garantida
porque 50% da nossa energia ainda é com feed-in tariffs, ainda temos um CAI. É uma almofada, não é? Acaba de ser um amortecedor. Temos essa almofada permitiu, enfim, um certo conforto. Agora, é preciso perceber o que é que se passa com a indústria, porque, enfim, o Sr. Ministro já disse, e bem, que vai pegar no CO2 para tentar resolver esses problemas. É preciso também os comercializadores, quer dizer, com estes preços os comercializadores vão todos à falência, os comercializadores sem produção. Não? Esse é outro tema, mas gostaria de dar a palavra também ao João Bernardo, que ainda não falou, porque o tema deste painel é também o da flexibilidade que o sistema elétrico possa ter e num quadro de integração crescente de capacidade renovável, ela será cada vez mais importante. E a minha questão é, na perspectiva da Direção-Geral de Energia, está tudo preparado para que se possa construir um sistema elétrico mais adaptado a um cenário de flexibilidade crescente do lado da oferta e da procura, ou não? Obrigado, Miguel. Boa tarde a todos e obrigado pela questão. Efetivamente, nós estamos a viver uma mudança de paradigma muito grande. Tudo aquilo que foi criado, não só a nível dos sistemas, das infraestruturas, mas também dos aspectos regulamentares e regulatórios, foram dirigidos a um sistema centralizado, a um sistema de poucas centrais, as grandes hídricas, e com pontos de consumo muito bem localizados no território e com a procura a satisfazer o consumo. Portanto, foi sempre a regra. Não é? Nós temos vindo a viver de há uns anos para cá e, felizmente, Portugal entrou muito cedo nas energias renováveis. Nós, praticamente, há 30 anos que trabalhamos de uma forma sistemática com a introdução de renováveis. Enfim, já para não falar das hídricas, estou só a pensar desde que saiu o decreto-lei do PRE. E, portanto, nós praticamente começámos a trabalhar com as eólicas, depois com alguma biomassa e agora, sobretudo, com o solar, introduzindo estas tecnologias, introduzindo estas funcionalidades, estes sistemas, no nosso sistema elétrico e absorvendo com tudo aquilo que são os condicionalismos que estas próprias energias e estas próprias fontes trazem ao funcionamento da rede. Desde logo à sua arquitetura, porque ao falar em sistemas descentralizados e mesmo em sistemas distribuídos, nós passámos de poucos pontos de produção para uma míriade de pontos de produção. Hoje em dia produz-se quase em todo lado. Na minha casa, na sua casa, podemos ter um sistema de produção e, portanto, quase que se exige que a rede chegue a todo lado, não é? Que a rede consiga vir buscar toda a produção que se vai fazendo aqui e acolá e que se possa encaixar isto dentro do sistema. Nós temos como primeira prioridade e primeira missão, não só o Estado, mas também os operadores, com certeza, garantir a segurança do abastecimento. Esse enfim, é uma primordial, é uma razão primordial e, portanto, nós temos de garantir que a energia chega ao país e chega às empresas e chega às pessoas e que esteja disponível sem sobressaltos e a um preço que seja competitivo e que permita que todos possamos utilizar essa energia de uma forma interessante e de uma forma competitiva, como disse. E isso é necessário também que se introduzam aqui alguns fatores que permitam, de alguma forma, nivelar esta volatilidade que a própria variância da produção que as renováveis vêm introduzindo causa no sistema. Isto é um processo irreversível, não é? Porque nós estamos no fundo, estamos atrás de um objetivo, que é um objetivo de longo prazo de atingir a neutralidade do sistema energético. E, portanto, só as renováveis podem fazer isso e as renováveis têm este comportamento. E, portanto, a forma de o fazer é claramente e necessariamente através da facilitação do ponto de vista de quem faz a regulamentação, do Governo e da Assembleia da República, onde é esse o caso, mas com o apoio da Direção-Geral de Energia e das outras instituições, no sentido de criar facilidades para que todo o edifício regulatório e regulamentar permita, de alguma forma, que estas energias e estas novas fontes se encaixem sem grande perturbação. Mas deixe-me perguntar-lhe, João, se um promotor aparecer, ou um conjunto de promotores aparecerem na Direção-Geral ou com um pedido de licenciamento de um projeto mais complexo, com capacidade de armazenagem, baterias, a Direção-Geral de Energia já se sente preparada para tramitar esse processo ou ainda é algo muito novo e que provavelmente vos leva algum tempo a analisar?
Não, era aí que eu queria chegar. Nós podemos não ter todas as ferramentas legislativas para o fazer, mas temos a abertura de acolher soluções piloto e depois propor, em função desse teste, propor ao Governo a produção de legislação nesse sentido. E estamos a fazê-lo em alguns sistemas até de armazenagem. Vou só dar aqui um exemplo entre muitos que nos chegaram há pouco tempo, que é a possibilidade de utilizar uma antiga pedreira junto ao mar, enchê-la e fazer com que essa utilização sirva como um sistema de reserva de capacidade que pode produzir energia quando é necessário e depois voltar a encher quando a energia for barata. Isto é uma coisa que nunca foi utilizada, nós estamos a olhar para este sistema, como estamos a olhar para todos os sistemas que, no fundo, representam a cascata de sistemas de flexibilidade ou de alternativas de flexibilidade, desde as grandes hídricas, da bombagem, desde os sistemas de armazenamento na rede ou nos centros de geração e, portanto, com as baterias. Hoje já aparecem soluções de baterias estacionárias à base de zinco-ar, que parecem que, do ponto de vista da alternativa com o hidrogénio, com o lítio, podem ser mais interessantes, do ponto de vista daquilo que é o seu período de vida útil, do número de ciclos que permitem, etc. E, portanto, são alternativas que se vai explorando. As próprias baterias a lítio, aquilo que dizem os mercados internacionais e as grandes consultoras, é que o preço vem por aí abaixo dentro dos próximos tempos e, portanto, nós temos que criar esta capacidade e temos que criar também no consumo. Esta flexibilidade tem de ser no consumo. E esta flexibilidade no consumo consegue-se através de sistemas inteligentes. Aquilo que falava o professor Peças Lopes, ou seja, temos que criar inteligência no sistema, a todos os níveis, para que o próprio sistema possa gerir o consumo e a produção com os sistemas de armazenagem e decidir a cada momento o que é que eu posso consumir, o que é que vou armazenar e o que é que eu vou produzir. Estamos muito longe disto? Já não estamos. Francamente, já não estamos. E dos aspectos da regulamentação. Nós temos tido uma regulamentação muito ativa, não é? Fizemos uma regulamentação do setor energético, do regime jurídico do setor eletricidade há 2 anos e já estamos a revê-lo outra vez. E, portanto, o que for preciso mudar, o Estado e o Governo está perfeitamente disponível para o fazer. Bem, falou nas redes inteligentes, essa questão leva-me à redes. A implementação das redes inteligentes, ou pelo menos dos contadores inteligentes, que permitirão, teoricamente, que os 6 milhões de famílias em Portugal possam ter uma gestão mais flexível dos seus consumos. Portanto, em teoria, isso pode acontecer. É um processo que se tem desenrolado de forma relativamente lenta, embora nos últimos tempos com alguma aceleração. E a minha pergunta é se, no vosso entender, na redes, há forma de acelerar esta implementação e de fazer com que os benefícios que há 10 anos ou 15 nos são vendidos a nós, consumidores, sobre as redes inteligentes, de facto sejam aproveitados pelas famílias. Muito bem. Só fazer um comentário prévio, se me permite, relativamente a este tema das alterações que nós vivemos e de todos estes desafios e também pelo tema da flexibilidade e a analogia que me ocorre é que nós tínhamos um sistema que na prática estava muito bem oleado e estava muito bem interligado entre ele e de repente temos que criar aqui um sistema de amortecedores e de embreagens que na prática nos ajude a que o sistema funcione de forma eficiente. Portanto, e isso para nós acaba por ser ainda um bocadinho novidade e eu acho que todo o sistema se está a adaptar, a regulação está a se adaptar. Portanto, estamos aqui num período de grande adaptação, com conceitos novos, em alguns casos ainda testados em forma de piloto, que depois têm que ser escalados, mas é todo um novo que nós estamos neste momento a abordar e não é um tema exclusivo de Portugal. Portanto, Portugal tem, de facto, uma percentagem de renováveis muito elevada, o que nos torna mais expostos a estes desafios, mas são desafios que outros países estão a passar por eles, nomeadamente na Europa. O que leva a que também tenhamos níveis de investimento muito elevados a fazer nas nossas redes. Portanto, que é um tema importante e que a sociedade em geral também tem que ter esta noção de que temos que olhar para estes problemas de uma lógica de médio e longo prazo, na medida em que estamos a falar de investimentos para suportar a entrada das renováveis e acomodar todos estes novos desafios no sistema e isso leva a que haja uma necessidade significativa de investimentos por essa Europa fora e em Portugal em particular. No que diz respeito ao tema da rede inteligente e dos smart meters, portanto, nós neste momento, e disse isto ainda ontem, nós neste momento devemos ter nas redes uma das maiores operações de logística que temos no país, na medida em que nós estamos a fazer uma mudança de 6 milhões de contadores
em Portugal. Felizmente, chegaremos até ao final do ano com 4 milhões de contadores alterados, no sentido de que estarão instalados 4 milhões de smart meters e o nosso objetivo é, até 2024, concluir este processo. É um processo logístico complicado, como deve calcular, portanto, estamos a falar de procurement, estamos a falar de armazenamento, estamos a falar de instalação. E deixa-me interromper só para lhe perguntar, esse processo logístico, com os desafios que tem, foi tornado ainda mais complexo com a crise das cadeias de abastecimento que tem marcado os últimos meses, ou não? Felizmente, o processo, como estava desenhado, felizmente é uma ameaça, não escondo, mas felizmente, do ponto de vista de procurement que nós tínhamos assegurado, acreditamos que conseguimos passar incólumes nesse desafio. Não está totalmente debelado, pode haver sempre alguma preocupação nessa frente, até porque não sabemos o que nos reserva a instabilidade destes processos de logística, mas neste momento eu acredito que conseguimos progredir com este processo. Como eu dizia, em 2024 teremos a totalidade das nossas instalações com contadores inteligentes. Neste momento também vale a pena dizer que 75% da energia já é medida a partir de contadores inteligentes, porque nos outros níveis de tensão já há bastante tempo que existem contadores inteligentes. Portanto, isto é importante, basicamente, para um conjunto de tarefas, digamos assim, ou de informação que se pode dar aos clientes no mercado. Há um tema que para nós é importante e que vale a pena também dizer, é que é um bocadinho à látera disto, que tem a ver com o tema das ordens de serviço remotas. É bom também termos noção de que todo este tema dos smart meters permite que as ordens sejam dadas diretamente ao contador inteligente, dispensando intervenções no terreno. Isso é importante para o conforto das pessoas, é importante para a eficiência da rede e também é importante para os temas de pegada ecológica, etc., na medida em que não temos deslocações em casa das pessoas. Agora, há dois temas depois que, ainda antes de entrar naquilo que seria, chamemos de valor acrescentado, há 2 temas que são importantes. Portanto, um tem a ver com o tema das estimativas que desaparece, o segundo tem a ver com o tema das leituras que também desaparece, com um efeito idêntico àquele que eu acabei de referir, ou seja, deixamos de pedir às pessoas que comuniquem leituras e deixamos de enviar leitores à casa das pessoas para recolherem essas leituras. Isso eu diria que é uma mudança de paradigma na forma como os clientes vão interagir com o mercado de energia. Depois há um conjunto a seguir de coisas que são, obviamente, muitíssimo importantes para o futuro e que têm a ver com a possibilidade das pessoas poderem adequar os seus padrões de consumo àquilo que são os sinais que recebem do ponto de vista de preço. Mas aí, nesse caso, e antes de passar a palavra ao engenheiro João Conceição, houve um projeto, ou há, de tarifas dinâmicas que ia ser testado junto da indústria e quão longe é que estamos de permitir que o consumidor doméstico tenha também acesso a esse tipo de flexibilidade? O projeto a que se refere é um projeto de 2017, salvo erro, portanto teve o seu período. Nós neste momento já estamos em 2022, na prática estamos a 2 meses disso acontecer. Acho que todos os temas de flexibilidade eu acho que adquiriram uma importância se calhar superior àquilo que aconteceu em 2017. As pessoas eu acho que estão também mais despertas para este tipo de coisas e estamos a falar de várias possibilidades quando falamos de flexibilidade, que não são só as tarifas dinâmicas, mas são um conjunto de processos, como aliás vimos pelo que o João disse, nomeadamente poder ter armazenamento e armazenamento talvez mais imaginativo do que aquilo que estamos habituados quando falamos no armazenamento normal em baterias. Há um aspecto que é importante e há 2 aspectos que são importantes. Um tem a ver com a própria característica do mercado português. Eu diria, atrever-me a dizer que clientes mais sofisticados, nomeadamente clientes industriais de grande dimensão, poderão responder de forma mais rápida e de forma mais proativa a temas de tarifas dinâmicas do que o mercado do consumidor final, até porque estamos a falar de quantidades maiores, portanto, e tipicamente com clientes mais sofisticados e que respondem melhor a incentivos, nomeadamente de preços. Quando olhamos para o mercado vizinho, os consumidores espanhóis também têm tarifas que variam e que variam ao longo do dia e de mês para mês e também, não sei se é só em jeito de brincadeira, ajustam a utilização de alguns eletrodomésticos aos períodos de tarifas mais baixas. Claro e daí a minha questão sobre quão longe estamos de, em Portugal, isso ser uma realidade. Sabemos que temos as tarifas biohorárias já há muitos anos, mas na prática vê que haja uma maior participação do consumidor doméstico nessa flexibilidade do sistema, ou isso será irrelevante? Era aí que eu queria chegar. Telegraficamente. Era aí que eu queria telegraficamente.
os grandes consumidores industriais têm a vantagem de ter consumos muito elevados e poderem responder de uma forma muito rápida. Do lado dos consumidores individuais, obviamente que responderão a incentivos do lado do preço, em particular com a crescente utilização de veículos elétricos que têm também eles uma capacidade de consumo elevada e os clientes associados a esses equipamentos, diria que são mais sensíveis aos sinais de preço. Portanto, a resposta é sim. Muito bem. João Conceição, a flexibilidade, o que é que significa para o operador da rede de transporte? Quais é que são as preocupações que este tema vos suscita? Bom, a primeira é que eu acho que toda a gente se esquece e que o nosso diretor-geral já fez a importância de relembrar a questão de segurança de abastecimento. A flexibilidade é, de facto, algo novo que está na equação energética, mas nós não podemos esquecer, em primeira instância, que ninguém está disposto hoje em dia a ficar sem luz. Um segundo aspecto da questão da flexibilidade é a consistência, porque, portanto, é verdade aquilo que temos vindo a dizer, que estão a ser desenvolvidos várias frentes ou vários pilotos e várias abordagens para a flexibilidade. Agora, isto depois, no final do dia, tem que ser tudo encaixado numa única equação, que é a equação do fornecimento. Nós temos vindo a acompanhar esta questão da flexibilidade com a óbvia atenção, porque acreditamos que o futuro vai passar muito pela questão da flexibilidade. As soluções, quer do lado da produção, vão vir acompanhadas nas diferentes formas de produção com lógicas de flexibilidade, mas também do lado do consumo, demand side management, aquela flexibilidade, eu diria, mais ou menos forçada, mas que foi muito útil no dia 24 de julho, chamada interruptibilidade. Se não fosse essa flexibilidade, nós teríamos tido um problema sério no sistema elétrico nacional. Estamos a desenvolver alguns pilotos de participação dos consumidores nos mercados de serviço-sistema, no fundo através de soluções de flexibilidade. A entidade reguladora tem incentivado e nós temos tentado responder a isso. João, e sente que esses consumidores industriais, suponho que sejam sobretudo grandes indústrias a participar nesses pilotos, estejam tecnicamente preparados para esse desafio? Ou seja, qual é que é o panorama que vocês encontram do lado da indústria? O que nós temos encontrado até agora é uma evolução, e é uma evolução normal, é que estes consumidores têm, obviamente, que estar tecnicamente preparados, e estão tecnicamente preparados, mas no final do dia estes consumidores procuram um lado económico. Os consumidores estão a olhar para o mercado de flexibilidade se o mercado de flexibilidade fizer sentido economicamente. Se for mais barato, numa lógica de quem está a gerir uma grande unidade industrial, flexibilizar o seu consumo versus os impactos que isso tem na sua linha de produção, fazem-no. Posso lhe dizer que, por exemplo, a Auto Europa, que é um expoente máximo de industrialização em Portugal, sempre foi muito cuidadosa na adoção destes mecanismos de flexibilidade e sempre responderam de uma forma muito simples que toda a gente entende, que é, para eles, oscilações no fornecimento elétrico são o que daí obtém em termos de benefícios económicos é muito menor do que os impactos na sua linha de produção e, portanto, não estão interessados em participar nestes mecanismos de flexibilidade. Muito bem. João Bernardo, houve no relatório de monitorização de segurança de abastecimento um alerta de que até à entrada em funcionamento do Alto Tâmega, do complexo hidroelétrico que a Iberdrola está a construir, poderia não haver capacidade de resposta, ou poderia não estar assegurada totalmente, numa situação de stress, a segurança de abastecimento do sistema elétrico. Isto é num relatório que está publicado, que é oficial. Na prática, como é que a Direção-Geral de Energia está a olhar para o cronograma de entrada em operação do Alto Tâmega versus a saída do sistema da produção a carvão, que está a ocorrer este ano, e a entrada
por outro lado, no sistema de nova capacidade solar fotovoltaica, talvez não com a velocidade que se esperaria. Ou seja, do ponto de vista prático de segurança do sistema, como é que vocês estão a olhar para o assunto? É uma questão muito interessante, porque nós, de facto, alertámos esse aspecto, porque ele é incontornável. Nós só conseguimos dar garantias ao sistema, não só de produção, mas de compensação síncrona e, portanto, de frequência, etc., e dos outros parâmetros que são importantes para manter a estabilidade e a qualidade do sistema, com a contribuição de grandes centrais, sejam elas hídricas, sejam elas, neste caso, era a central do Peco, que assegurava, sobretudo a sul, essa compensação. Aquilo que nós estamos a identificar é que esta saída e este descomissionamento das centrais de carvão era para ser feito com uma contribuição, uma entrada das centrais solares e das grandes centrais solares a uma velocidade quase igual. Isto é um bocado como a substituição de um jogador, não é? Portanto, saiu primeiro o jogador do que entrou o outro e, portanto, estamos a jogar com 10 jogadores a determinada altura no campo e outro tipo ainda está a aquecer. E, portanto, o solar tem avançado de uma forma mais rápida para dentro do terreno, até para poder fazer este tipo de compensações e poder, no fundo, substituir-se já com a variabilidade que tem. E, portanto, não é sempre a mesma coisa que uma central despachável. A cascata do Tâmega, neste momento, temos algumas perspectivas positivas, portanto, Gavões já está a encher e, portanto, as outras duas centrais também estão praticamente finalizadas. Há sempre ali uns problemas de terminar a linha com aqueles problemas de atravessamento que hoje em dia ninguém quer linhas a passar os seus territórios, sejam eles municípios, sejam eles propriedades privadas, etc. E, portanto, temos aqui algum receio, e esse receio tivemos de o transparecer no nosso relatório. Temos outro problema, é que continuamos com um nível de interligações muito baixo e, portanto, qualquer compensação que pudéssemos fazer por essa via, e precisamente pelo lado espanhol, a Espanha tem o mesmo problema que nós e, portanto, possivelmente quando tivermos uma solução de crise, eles vão ter a mesma solução do lado deles e, portanto, ficamos sempre numa situação um bocado complicada de termos de recorrer aqui à solução espanhola. A interligação de Marrocos, enfim, é aquilo que sabem, é uma história que há de ser contada daqui a uns anos. Nós ainda temos alguma esperança. Aliás, eu vou agora numa missão a Marrocos no final de novembro, onde esse tema vai ser abordado com certeza, com o Sr. Secretário de Estado de Internacionalização, mas não creio que também por aí avance e, portanto, nós continuamos a ser aqui uma ilha ibérica em que precisamente um dos grandes sistemas de flexibilidade que podíamos recorrer, que seria a uma maior interligação e, portanto, ter um maior reforço dos nossos parceiros, do chamado mercado europeu, o mercado do mercado interno, ele não existe, há mercados regionais e, portanto, temos essa dificuldade. Mas há aqui uma questão muito interessante do mercado português, que é um conjunto de projetos que estão a nascer e à procura de licenciamento, sobretudo na região norte. No Tâmega, a Iberdrola tem um projeto enorme para um parque eólico que vai explorar sinergias e aproveitar o mesmo ponto de ligação das barragens. Existe também um projeto numa das barragens da EDP na região norte de uma central solar flutuante. E, portanto, estamos aqui com um conjunto de projetos híbridos e de aproveitamento dos pontos de rede e a minha questão é, está otimista de que esses projetos vejam a luz do dia ou vamos ficar enredados num mar de burocracia e de problemas de licenciamento que não os vão deixar sair do papel? Do nosso lado, da Direção-Geral de Energia, não temos problemas no licenciamento desses projetos. Temos pipeline bastante grande e, portanto, temos dificuldade, não temos recursos humanos que gostaríamos de ter, não temos os sistemas ainda automatizados como gostaríamos de ter, mas estamos em condições de licenciar aquilo que é fundamental para salvaguardar o sistema. Agora, como sabe, muitos dos projetos não dependem da Direção-Geral de Energia, dependem de outras entidades, nomeadamente entidades ligadas às florestas, à biodiversidade, ao ambiente, com os quais temos muito boa relação. Aliás, a nossa relação com a APA é excelente e a APA tem trabalhado connosco de uma forma muito próxima para tentar resolver a maior parte dos problemas que se têm encontrado. Agora, não podemos negar que há, neste momento, vários interesses públicos que se sobrepõem. E, portanto, a energia não é o único interesse público, há outros. Temos de os acautelar, temos de discutir com as pessoas que são responsáveis por eles.
E nem sempre a energia ganha. Isto é assim, infelizmente. Muito bem. Mário, na sua perspectiva, o planeamento e a reflexão que a Europa está a fazer sobre o funcionamento dos mercados de eletricidade e de gás natural está a ser feito adequadamente? Ou seja, estes mercados devem ser pensados de forma conjunta e simultânea ou de forma separada? Como é que no planeamento energético olha para aquilo que está a ser feito em Bruxelas e na articulação entre os Estados-membros? Nós em Portugal temos, como sabem, uns procedimentos de planeamento próprios. Não é? Temos chamados PDIRDs há 10 anos, e este ano discutimos isso, portanto, o problema da rede de transporte. Temos também da rede de transporte de gás há 10 anos, que tentamos compatibilizar com as orientações que vêm de Bruxelas e que o Governo aceita. Tivemos também o PDIRD há 5 anos, e de gás e eletricidade. Isso tudo é um pacote que os stakeholders já se pronunciaram, tenta integrar as orientações europeias e está à espera que o Governo decida ou não. Portanto, há aqui uma integração lógica das redes de gás e eletricidade. E, portanto, é evidente que nós, face à Europa, enfim, há aquele argumento conhecido, a fronteira, digamos, a interação com a França é reduzida, e, portanto, esses nossos processos de planeamento são muito úteis e até são bastante elogiados na Europa. Já tive em alguns encontros em que eles elogiam isso. E, portanto, nós neste momento temos, e este ano foi um ano interessante para esse paradigma, porque o Governo que vier ou o Parlamento, porque agora, como sabe, esses planos também vão ao Parlamento, tem condições para arranjar uma visão holística disto tudo, que integre transporte, gás e eletricidade. Face à Europa, eu sinceramente vou responder a minha vertente trader, não é? Que, enfim, eu acho que há claramente, ainda hoje estive a ler, hoje ou ontem, as declarações do Sr. Macron e também as declarações dos alemães, parece-me a mim que há duas visões diferentes, que o Sr. Macron quer o nuclear, e portanto já o disse na campanha, e quer os pequenos grupos. Parece-me que a Alemanha quer o gás, não é? Portanto, quer o gás e quer hidrogênio e gás e isso tudo. E, portanto, há aqui duas visões, enfim, nós estamos no meio disto tudo, há aqui duas visões, enfim, que provavelmente a Alemanha não vai ter nuclear, e vai tirar o seu nuclear e vai produzir mais gás. Aliás, como sabe, a Alemanha só vai tirar o carvão em 38, nunca aderiu a essa redução. E, portanto, a França vai ter o seu nuclear, Nós aqui, em Portugal, conseguimos viver sem o nuclear, não temos necessidade dele. Aí estou de acordo com o professor Peças Lopes. Em tempos tivemos esta discussão em Portugal muito forte. Mas acha que vamos voltar a ter essa discussão? Eu acho que não é necessário. Quer dizer, nós, na altura, até foi o então Presidente da REN, que disse que o nosso nuclear era uma combinação virtuosa entre a eólica e a hídrica. E, portanto, nós conseguimos fazer isso, não temos qualquer necessidade. Aliás, seria uma loucura completa irmos por esse caminho. Não há condições. O que faz sentido discutir é, como estamos no mercado ibérico, as condições de saída das centrais nucleares espanholas. Eles já alargaram 10 anos e aí temos que ver o que é que queremos. Quer dizer, se tirarmos o gás, você acompanha isto tudo, repara o que aconteceu na Califórnia. Tiraram uma central nuclear de 3,5 gigas e meteram 7 centrais de ciclo combinado. Portanto, temos que perceber o que é que é. Ou demonizamos o gás natural, e então digam-me lá como é que, se tirarmos as centrais nucleares espanholas, que são 7 gigas, como é que fazemos? Ou então, enfim, arranjamos mais gás natural, mais energias renováveis e, eventualmente, prolongar também, deixar estar o nuclear espanhol durante mais uns tempos. Muito bem. José Ferrari Careto, qual é que tem sido a capacidade de resposta que a Redes tem dado perante uma crescente complexificação do leque de intervenientes, de stakeholders que a Redes tem, quer com projetos de energia solar que vão surgindo para licenciamento, quer com outro tipo de consumidores que são ao mesmo tempo produtores. Tem sido mais desafiante? Vocês sentem que têm capacidade de resposta para todos os pedidos que vos chegam? Tem sido desafiante. Se pensarmos que a Redes era uma empresa que distribuía eletricidade no único sentido e que lidava essencialmente com eletrões e passou a ser uma empresa que passou a lidar com a eletricidade em dois sentidos e começou a ter dados
com uma grande intensidade. Portanto, é uma mudança muito significativa daquilo que é o propósito da empresa e daquilo com que tivemos de lidar. Tendo dito isto, acho que a adaptação tem sido muito significativa, mas também muito bem implementada. Nós, neste momento, temos cerca de 70% da geração distribuída diretamente ligada à rede de distribuição, da E-Redes. Temos cerca de 3.800 pontos de carregamento e temos vindo a dar resposta a estes pedidos de forma satisfatória. Tendo dito isto, acho que há 2 temas que vale a pena pensarmos. Um tem mais uma vez a ver com o tema do investimento necessário para acomodar quer esta procura, quer esta oferta. Há bocado foi referido aqui o tema do pedir-te. É importante que nós olhemos para estas coisas numa lógica de médio e longo prazo. Ou seja, quando olhamos para os pedir-te, eles não podem ser olhados numa perspectiva de qual é o impacto no curto prazo, a preocupação tradicional que nós temos, que é justificada relativamente às tarifas, e aqui um parênteses para dizer que os custos das redes de distribuição representam apenas 15% da tarifa final do utilizador. Estas necessidades de acomodar esta procura enorme e esta oferta enorme têm que ser previstas em planos a 5 anos, a 10 anos, para que consigamos dotar a nossa rede da capacidade para que isso aconteça. Isso é um aspecto muito importante. O outro aspecto que também é importante e que acho que vale a pena todos nós refletirmos, e muito a propósito do tema do solar, e a propósito do tema das tarifas dinâmicas, e a propósito do tema da flexibilidade, é que nós, neste momento, nós costumamos dizer que o Alentejo era o celeiro de Portugal, e neste momento o Alentejo é o solário de Portugal, no sentido que tem uma quantidade de produção muito significativa, por motivos óbvios, porque é uma zona de grande exposição solar, com um pequeno detalhe, é que a procura não coincide com a oferta. Isto leva a que, do nosso lado, tenhamos que enfrentar um desafio adicional, no sentido de que a produção no Alentejo não é consumida no Alentejo, portanto, ela tem que ser distribuída em sentido contrário, digamos assim, àquilo que é a distribuição normal, com temas que têm a ver com perdas, e que é um tema que tem que merecer discussão também pública, no sentido de tentarmos perceber... É possível ir mais longe na diminuição das perdas da rede, porque já houve nos relatórios de qualidade de serviço da E-Redes, a EDP Distribuição, uma melhoria das perdas da rede e depois, creio que mais recentemente, um agravamento. E até quando é que é possível cortar ou melhorar esse tema das perdas? A resposta é depende. E depende exatamente dos níveis de investimento que estivemos disponíveis para injetar na rede. As perdas com a geração distribuída, e em particular com o solar, e com o facto de não haver uma coincidência entre a produção e o consumo, é uma consequência técnica da opção que temos da geração distribuída. Portanto, quanto mais geração distribuída tivermos, maiores serão as perdas, a não ser que nós consigamos fazer investimentos que consigam obliterar essa questão. Portanto, a resposta é esta. Voltando ao tema ainda da não coincidência entre o consumo e a produção, nomeadamente no Alentejo, e voltando ao tema das tarifas dinâmicas e aos sinais a dar ao mercado, há aqui, obviamente, uma dificuldade que nós temos, que é termos um mercado muito intermediado, na medida em que temos transmissão, temos distribuição, temos retalhistas, temos o regulador a fixar tarifas, mas por hipótese, e é temas que se interessa discutir, em vez de nós estarmos a fazer uma distribuição, digamos assim, da produção no Alentejo para onde está o consumo, pode haver lugar a que haja incentivos para a localização de consumidores, indústrias que sejam energia intensivos, e já está a acontecer no sítio onde isto acontece. Há um projeto, um centro de dados, claro, em Sines. Agora, o tema é que isso tem que ter também os seus incentivos, nomeadamente do ponto de vista de preço, ou seja, pode ficar mais económico, mais eficiente ao sistema energético dar um incentivo para que haja um data center instalado, por hipótese, na Marleja, só para dar a ideia real do que poderia acontecer, e ter um desconto por essa instalação, do que é nós estarmos a transportar ou a distribuir a energia solar produzida na Marleja para ser consumida noutro sítio qualquer. Agora, isto envolve um conjunto de atores no mercado que têm que ter o dinamismo necessário, com a prudência aconselhável, para que isto se torne uma realidade. Muito bem, ainda vamos ter espaço para perguntas de fora. Deixe-me só colocar uma última pergunta ao João Conceição, que tem a ver com a questão do hidrogénio, porque ele também pode entrar aqui como um mecanismo de flexibilidade, de aproveitar excesso de produção solar
A minha questão é como é que na REN vocês estão a olhar para e a pensar num futuro, daqui a 10 anos, com hidrogênio, mais solar, gás a sair progressivamente do sistema. Isso é já um desafio hoje? E essa encaixa naquilo que uma pergunta que fez há pouco do sector coupling. Eu acho que o hidrogênio é, eu diria, que uma das variáveis de fecho toda esta equação. Aproveitar só para 2 aspectos que penso que é relevante dizer. A REN está muito bem posicionada para dar resposta ao hidrogênio por uma opção, primeiro, do Estado, tomada em 2005 ou 2006, em que, quando ninguém falava em sector coupling nenhum, o Estado português decidiu juntar as 2 redes, a rede de gás e a rede de eletricidade. Estou a falar de transporte, claro. Desde então, a REN tem vindo a trabalhar e houve momentos que nós internamente fomos, de certa forma, questionados se era o caminho certo. Nós temos vindo a trabalhar para que, na nossa organização interna, deixasse de existir uma REN elétrica e uma REN gás e passasse a existir uma REN redes, que é o segundo passo deste sector coupling. Passo esse que acho que foi bastante confirmado pelas decisões recentes da entidade reguladora, quando também tem evoluído na mesma direção, por exemplo, no tratamento de alguns dos regulamentos do setor. Já deixámos de ter regulamento de qualidade de serviço elétrico e qualidade de serviço de gás, para termos um regulamento de qualidade de serviço. O mesmo se passa nas relações comerciais. E respondendo à sua pergunta, sim, isto tudo é um longo caminho que leva hoje a REN a poder dizer, não, isto faz sentido, desde as lógicas de planeamento de rede, porque há um problema claro que é preciso otimizar, que tem a ver com o ordenamento do território. Os projetos estão a surgir naturalmente, como dizia aqui o engenheiro Ferreira e Carreira. A produção não está localizada no sítio do consumo e vice-versa, e, portanto, há necessidade de redes, mas é cada vez mais difícil, como o João Bernardo já referiu, licenciar um projeto de rede. Ninguém quer ter uma infraestrutura elétrica no seu quintal. E, portanto, nós temos que olhar para isto numa lógica de otimização, de onde é que faz sentido existir a produção renovável, onde é que existem as redes e como é que essa produção renovável pode ser um catalisador de uma progressiva evolução do gás natural. Eu não sei se é daqui a 10 anos, se é daqui a 20. Confesso que partilho aqui uma opinião do Mário Paulo, que eu acho que o gás natural ainda está para estar há alguns anos, não é uma coisa que já fechou o carvão e, portanto, agora vamos ficar sem gás daqui a 5 anos. Acho que é um bocadinho otimista, mas acho que é possível fazer esta evolução no sentido da descarbonização, precisamente introduzindo a variável hidrogênio. E a variável hidrogênio é poderosíssima em múltiplas dimensões. A primeira dimensão é que a variável de hidrogênio vai ser, inevitavelmente, algo essencial para fazer uma descarbonização da economia em setores onde a eletricidade dificilmente chegará. Nós podemos ter a ambição de cada vez mais eletrificar a economia, mas há setores, nomeadamente grande indústria, em que isso simplesmente não é possível. O segundo aspecto tem a ver com a descarbonização, precisamente, progressiva do gás natural, numa utilização de misturas gás e hidrogênio, e se o hidrogênio tiver uma fonte renovável, estamos efetivamente a evoluir nesse sentido. E o terceiro, também na lógica de flexibilidade, porque o hidrogênio pode ser um instrumento muito poderoso de armazenamento quando temos excessos de energia elétrica, e nomeadamente energia elétrica renovável, produzir hidrogênio que depois pode ser utilizado em sentido contrário, novamente para devolver a eletricidade ao sistema. É evidente que isto, em termos engenheirais, não é a coisa mais eficiente do mundo, mas em termos económicos pode justificar esta mesma utilização. Muito obrigado, João. Estava aqui a comentar aqui com a organização, porque vamos ter agora um espaço para perguntas que nos são colocadas pela audiência. E que vão surgir agora. Muito bem.
A primeira questão que colocaria e que vem da nossa audiência é dirigida ao engenheiro Ferrari Careto sobre os vossos tempos de resposta na ligação de unidades de pequena produção e a articulação disso com o licenciamento que é feito pela Direção-Geral e pelas câmaras municipais. Ou seja, como é que a E-Redes tenciona acelerar, se é que tenciona acelerar, os tempos de resposta a quem tem projetos de unidades de pequena produção? Bem, todo este tema não é isento de desafios, como eu disse há pouco. Portanto, estamos a falar de conceitos novos e conceitos que têm que ser incorporados numa organização que está aliada e que está em funcionamento e que respondia a um conjunto de clientes mais tradicionais e que, de repente, em virtude das alterações legislativas, teve que se adaptar. Estas adaptações têm a particularidade de ter surgido em várias frentes, portanto, ou seja, nós passámos a ter vários conceitos presentes no mercado. Antigamente tínhamos um pedido de ligação à rede, que era uma loja, que era um cliente final, e passámos a ter sistemas muito mais complexos do que eram esses. Portanto, de facto, é um desafio que nós estamos a responder. Tudo estamos a fazer para conseguir responder a esses desafios em tempo. E isso passa por agilizarmos os nossos prestadores de serviços externos, portanto, que também tem aqui uma componente interna, uma componente relevante, e, sobretudo, adaptarmos os nossos sistemas. Os sistemas são complexos, sabemos que nem sempre andam à velocidade que nós gostaríamos e que, neste momento, estão muito esticados naquilo que são as necessidades que nós temos. Portanto, a resposta é, estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para dar resposta rapidamente a este tipo de desafio. Um tema adicional, só para dizer que ganhar-se-ia, do ponto de vista da eficiência do setor, termos uma integração entre os diversos atores do sistema. Ou seja, quando digo uma integração digital, no verdadeiro sentido da palavra, em que pudéssemos ter aqui uma gestão do processo de A a Z, de forma integrada, que passasse pelos diversos atores, e isso poderia também ultrapassar algumas demoras nesse mesmo processo. Muito bem, agradeço a presença a todos neste painel pela vossa participação e também à audiência aqui da Conferência da APREN pela atenção e pelo interesse que teve. Não foi possível colocar todas as questões que vinham precisamente da plateia, já estamos com algum atraso. Vamos ter agora uma pausa para café, cerca de 10, 15 minutos e voltamos depois para mais um painel. Vou só repetir aquilo que o Miguel disse. 15 minutinhos de pausa e voltamos já para outro painel moderado aqui pelo Miguel Prado, está bem? Muito obrigado e até já.